Porta larga é viver para si, é viver para satisfazer os próprios desejos, é buscar vantagens para viver uma vida folgada, uma vida larga, sem compromisso com Deus e com o próximo. Só que Jesus diz aqui no texto o contrário, ele diz o seguinte: entrem não pela porta larga dos teus desejos, entrem pela porta estreita da minha vontade. Jesus está nos perguntando hoje, e aí, qual caminho vocês vão trilhar? Nós estamos refletindo sobre o Sermão da Montanha há alguns dias já. E eu já gostaria de convidar vocês para nós lermos juntos o trecho do sermão que está em Mateus, do capítulo 7, nos versos 13 e 14. Apenas 2 versículos. Vamos ler juntos? Diz assim o texto: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Gente, todo o ensino de Jesus sempre é um convite para uma tomada de decisão. Porque o Evangelho não é uma verdade imposta, não é um princípio obrigatório, não é um dever. O Evangelho é um convite, é um caminho que nós decidimos viver. Claro que não é uma decisão meramente humana, mas é uma decisão impulsionada pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Evangelho, através da revelação que recebemos de Jesus pela sua santa palavra. E o Evangelho não é apenas uma pergunta se você quer ou não quer viver. O Evangelho é um convite de como viver. E Deus sempre indica o caminho, Deus sempre dá um conselho. Quer ver um exemplo? No Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, Deus propõe a Israel a vida e a morte, a bênção e a maldição. E depois que ele diz isso para o povo, ele também dá um conselho, ele diz assim, escolham, pois, a vida, para que vocês vivam. Deus dá opções e já indica o melhor caminho. Agora, parece lógica essa escolha, né, gente? Pelo amor de Deus, quem que de consciência ou de sã consciência escolhe a morte, escolhe a maldição? Ninguém. Só que as escrituras nos dizem, se estudarmos a trajetória do povo de Israel e do povo do Novo Testamento, nós descobriremos que as pessoas escolhem, mesmo com o conselho de Deus, escolhem a maldição, escolhem a morte e não a vida. Aliás, gente, desde o Éden o homem escolhe a morte. E Jesus confirma isto aqui no texto que nós lemos em Mateus 7,13. Que a maioria vai pelo caminho largo que conduz à perdição. E não foi por uma imposição que eles escolheram a perdição. Foi por escolha própria. Então fica aqui algumas perguntas. O que faz uma pessoa escolher a maldição ou escolher a morte? O que leva tanta gente para o caminho da perdição? As respostas que nós precisamos para essas perguntas estão nas portas abertas e nos caminhos largos ou estreitos que Jesus diz aqui no sermão. Porque, gente, a porta e o caminho largo significa a nossa vontade. Já a porta e o caminho estreito significa a vontade de Deus. Porta larga não tem a ver com a doutrina de uma igreja. Porta larga diz respeito sobre os nossos desejos desenfreados do próprio coração humano. Porta larga é viver para si, é viver para satisfazer os próprios desejos, é buscar vantagens para viver uma vida folgada, uma vida larga, sem compromisso com Deus e com o próximo. E o que nós mais fazemos, gente, nos cultos religiosos? Nós buscamos Deus para que Ele nos dê uma vida larga.
Nós buscamos Deus para que Ele nos dê uma vida cheia de prazeres. A gente busca Deus para garantir o nosso espaço largo. Sim, gente, tem muita gente buscando a Deus para ter lugar espaçoso, folgado, largo. É por isso que tem tanta gente servindo o reino de Deus quando dá, quando tem vontade. Ah, hoje eu não tenho vontade. Ah, hoje eu vou porque hoje eu estou disposto. Vive com Deus conforme o seu sentimento e as suas vontades. Só que Jesus diz aqui no texto o contrário. Ele diz o seguinte: entrem, não pela porta larga dos teus desejos, entrem pela porta estreita da minha vontade. Então, se Jesus recomenda o caminho apertado, por que nós estamos insistindo então em fazer campanhas, orações, rezas, liturgias, cultos para que Deus nos dê um lugar espaçoso? Por quê? Vocês entendem agora o porquê o povo escolhia a morte e a maldição? Porque nós estamos sempre buscando os lugares largos e espaçosos da nossa própria vontade. E o diabo usa isso contra nós. Porque o diabo não quer que você faça a vontade dele, o diabo quer que você faça a sua própria vontade, porque fazendo a sua própria vontade, você deixa de fazer a vontade de Deus, que é o que importa para ele. Por isso que muitos preferem um caminho largo, porque o caminho largo satisfaz as nossas carências, gente. O caminho largo satisfaz as nossas vontades. Então a porta larga e o caminho espaçoso é o lugar onde nós somos o centro. Onde as nossas vontades é que são prioridades e não o evangelho de Jesus. Jesus está dizendo aqui que o caminho largo do eu nos leva à perdição, gente. Esta mensagem de Jesus é um alerta de salvação para nós. Salvação do pior de todos os infernos, que é nós mesmos. Jesus diz: não entrem pela porta larga, mas entrem pela estreita. Porque a porta estreita é que produz vida, é que te leva a pastos verdejantes, a caminhos e águas tranquilas. E a estrada estreita que Jesus está recomendando aqui é o caminho para encontrar Cristo, para encontrar Ele mesmo. Agora, por que Jesus usa o termo estreito se referindo como a melhor opção? Jesus diz que é apertado. Não é isso que Jesus disse? Mas não é apertado porque ele dificultou o caminho. Mas sim porque este caminho confronta a nossa maneira larga e espaçosa de viver. O termo apertado aqui, no texto original, na raiz da palavra, traz a ideia daquilo que está estabelecido, daquilo que está fixado, daquilo que está firmado. Seria como se dizer assim: entrai pelo caminho ou pela porta já firmada, já estabelecida pelo Evangelho. Isto é, o caminho apertado é o Evangelho estabelecido por Jesus. Vamos lembrar, gente, que o texto que nós acabamos de ler e estamos tratando hoje, ele está inserido em um grande sermão. Isso significa que o que ele já estava ali ensinando é o que está estabelecido para os seus discípulos viverem. E é estreito este conceito estabelecido aos homens, porque este conceito estabelecido confronta o nosso eu, confronta as nossas vontades. Vocês querem ver só? Vejam isso aqui. No sermão, na construção de Mateus 5, 6 e 7, ele vai dizer algumas coisas. E existe algo mais estreito do que ser perseguido por fazer o bem? Existe algo mais estreito do que ser luz do mundo e sal da terra, tendo que ser responsável de levar Jesus aos homens? Existe algo mais estreito, gente, do que perdoar quem nos agrediu, quem feriu a nossa face? Existe algo mais estreito, pessoal, que amar o inimigo? Existe, gente. Existe algo mais estreito do que fazer o bem sem buscar reconhecimento dos outros? Gente, existe algo mais estreito do que abrir mão
de acumular riquezas para poder dividir um pouco do que tem? Pois é, gente, este é o sermão de Jesus. E é nesta porta estreita que Jesus nos convida a entrar. Jesus está dizendo aqui que só pela porta estreita do Evangelho é que encontramos vida. Então, em resumo, o caminho estreito é o caminho do amor. Sabe por quê, gente? Não existe nada mais estreito, nada mais apertado nessa vida do que decidir amar. Por isso que é impossível viver o Evangelho de Jesus sem amor. Porque sem amor o Evangelho se torna insuportável. Ouvir o que Jesus diz sem ter no coração amor por Deus e pelas pessoas é uma agressão. Porque o Evangelho confronta o nosso egoísmo e o nosso individualismo. Por isso que sem amor nós somos incapazes de perceber a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo por nós. Porque o fundamento, gente, a base da pregação do Evangelho é o registro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê encontre vida, tenha vida eterna. O centro da mensagem do Evangelho é: Deus nos amou na cruz. Agora, fica uma pergunta, talvez você esteja fazendo a mim. Então, Elter, é só amar que eu caminho pela estrada estreita e entro pela porta estreita que produz vida? É só amar? Aí eu te pergunto, só? Só amar? Gente, amar como Jesus recomendou é o mais estreito e apertado caminho que alguém possa trilhar. Como é apertado decidir amar? Porque só pode amar quem renuncia a si mesmo. E Jesus diz que são poucos que entram nesse caminho. E há um paralelo aqui, segundo Jesus, de muitos e poucos nessa narrativa. Muitos que preferem um caminho largo e poucos que encontram o caminho estreito. Jesus está nos perguntando hoje, e aí? Qual caminho vocês vão trilhar? Jesus dá a dica no mesmo texto, como Deus deu a dica em Deuteronômio 30 para o povo de Israel. Jesus diz o seguinte: entrem, eu estou aconselhando vocês, entrem pela porta estreita, este é o melhor caminho. Sabe por que Jesus indica esta porta? Porque Ele, Cristo, é a própria porta. Ele disse em João capítulo 10, verso 9, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, se salvará. Eu repito para vocês, gente, a porta estreita não é, como alguns pensam, a doutrina da igreja. A porta estreita é Jesus e o seu santo evangelho. E não é estreita porque ele dificultou a entrada. Ele está apertando a passagem para que poucos entrem por ela. Não, ela é estreita porque nós não abandonamos e insistimos em carregar as tralhas e os volumes da nossa própria cobiça. Quem não murcha o seu ego não passa pela porta da graça. Cristo abriu a porta do seu amor para nós. Só que nós preferimos o grande portão da nossa própria vontade. Mas o Pai hoje continua insistindo conosco aqui. Entrem pela porta estreita. Num mundo onde a maioria é que tem razão, Jesus disse que aqui a minoria foi a que encontrou vida. São poucos os que de fato amam. São poucos que de fato lutam pela justiça. São poucos os que agem com compaixão e misericórdia. São poucos que encontram o caminho do Evangelho de Jesus. São poucos. E ouvindo tudo isso, onde você se encontra? Em que grupo você está no fim das contas, nessa história toda? Entre os muitos ou entre os poucos? Estar, gente, entre os poucos até parece uma desvantagem,
Enquanto todos estão buscando a porta larga, eu vou ficar aqui insistindo na porta estreita. Tem até um dito popular que diz, né? A voz do povo, no conceito, é a voz da maioria, é a voz de Deus. E nesse sentido, a porta larga seria o caminho. Mas não é. Não é porque todo mundo está indo, é que ali, de fato, tem vida e é verdade. Por vezes, o grito de Deus, gente, está nas minorias. E mais, as grandes revoluções da Bíblia começaram por poucas pessoas. Ou foi por um profeta, ou foi por um sacerdote, ou foi por um apóstolo. Nesse texto de Mateus 7, a vida estava revelada na escolha dos poucos. Porque são poucos que encontram a porta estreita e entram nela. Então, não vá, pare de ir pela cabeça da multidão, pare de seguir a maioria. Norteie a sua vida pelo evangelho, mesmo que poucos estejam fazendo isso. E pode ser que você não encontre muitos companheiros nessa jornada, mas no fim você encontrará a vida. Como disse Jesus em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. É estreito? É. Mas este caminho vale muito a pena. Porque o começo pode ser difícil, mas no final você encontrará a vida que você tanto busca ter.